Olá, mentes inteligentes, tudo certinho com vocês? Nós, em vídeos anteriores, começamos a fazer o nosso conversor de romanos para inteiros, né? Nosso conversor de numerais romanos. E aí, no último vídeo, o que a gente fez foi tentar entender a mecânica desse conversor utilizando uma planilha, né? Onde nós tínhamos lá, nós podemos até colocar essa planilha aqui, onde a gente consegue enxergar cada passo, cada etapa dessa conversão, né? No vídeo foi isso que nós fizemos. Os resultados intermediários, como se a gente estivesse mostrando aqui, inclusive, uma espécie de memória de cálculo, né? E também os pontos de decisão, tá? Daqui para colocar para algoritmo, né? Para transformar isso aqui que a gente fez na planilha, essas decisões que nós tomamos aqui no algoritmo, é até razoavelmente simples, mas eu queria dar um passo anterior a esse, certo? Eu queria que a gente conversasse um pouco hoje sobre testes. Eu não vou necessariamente conversar com vocês sobre, digamos assim, a teoria sobre testes, mas eu só queria reforçar a importância que é, desde os seus primeiros contatos com programação, já ter contatos com a mecânica de testes. Quando eu falo testes, genericamente, né, são os testes automatizados, né? São aqueles testes que nós fazemos, digamos assim, para testar. É um código que testa o nosso código, tá? E desde o do começo, desde passos muito iniciantes, você pode sim já começar a trabalhar com essa ideia, a de fazer um código que testa o seu código, tá certo? Nós não vamos falar nesse vídeo nenhuma metodologia específica de teste, como TDD, que é o caso, Test Driven Development, ou até mesmo falar sobre outras técnicas, falar sobre pirâmide de testes. Esse não é o caso aqui, certo? Nós queríamos falar superficialmente sobre o que é que eu iria testar aqui no nosso caso, né? Então nós vamos fazer esse conversor em JavaScript até para a gente poder utilizar o Code Sandbox, tá? E aqui eu criei um projeto qualquer no Code Sandbox e comecei a escrevendo alguma coisa aqui. Em vídeos passados também nós mexemos aqui na estrutura do Code Sandbox, vimos mais ou menos como é que ele funciona, né? E agora o que a gente vai fazer é utilizar essa estrutura, usar essa dinâmica aqui para construir alguns testes, tá certo? E a gente vai meio que enganando os testes também, porque como nós não vamos fazer a implementação hoje, a implementação aqui, por exemplo, tá que quando você coloca qualquer coisa que você colocar aqui na nossa função, né, na entrada aqui em Roman, ele vai simplesmente retornar um. Mas perceba que o teste que eu fiz, ele diz assim, que se eu colocar o i romano, né, eu estou esperando que retorne um. Mas como ele retorna um para qualquer coisa, esse teste ele está passando aqui, ó. Você vai ver que esse teste ele realmente está passando. E aí o que a gente vai fazer? Deixa eu ver se eu consigo fazer de um jeito que ele abra os dois testes aqui, os dois códigos ali para não precisar. Ah, tá aqui. É com um clique simples e o clique duplo ele substitui. E então o que a gente vai fazer? A gente vai pensando aqui nos testes, implementando os testes e enganando esses próprios testes. Mas é lógico que essa enganação, digamos assim, não vai durar muito tempo. E aí a gente vai ter que partir para a implementação do código de verdade, tá certo? Nós vamos tentar fazer vários testes aqui, como se a gente estivesse fazendo todos os testes, mesmo antes de fazer a implementação. Mas em outras técnicas de teste, geralmente o que você faz é o que a gente chama de passos de bebê, né? Você vai colocando um,
um pouco de código de teste, um pouco de código valendo, e vai vendo o teste falhar, depois o teste dar certo, tudo bem? Então é mais ou menos essa dinâmica. Mas aqui o que a gente vai fazer é algo até mais simples, né? Eu tenho aqui o nosso conversor, eu estou deixando aqui mais a amostra, né? O que a importação lá do código que a gente fez. Ele vai estar aqui. E o que a gente vai fazer nesse caso é ir mais conversando sobre, por exemplo, o que testar, certo? Existem algumas premissas de teste, né? Como, por exemplo, você começar pelos casos que são base do algoritmo que você quer fazer, né? Os casos bases, né? O que seriam esses casos bases, né? São aqueles casos onde se você falhar, se o seu código falha para aqueles casos, ele possivelmente vai falhar para todos os outros, tá certo? Então o que a gente costuma fazer é testar primeiro esses casos bases, porque se esses casos passarem, eu aumento a minha chance de sucesso para todos os outros casos de teste, certo? Aqui, por exemplo, os meus testes de base seria eu testar todos os caracteres, digamos, os individuais, tá certo? Então, o seu código ele tem que ser capaz de converter I para 1, V para 5, X ele tem que converter para uma rede social escrota. Não, não, não. X é 10, né? Tá certo. X é 10. Tem outro X aí que apareceu, mas X ele tem que converter para 10. E L para 50 e assim por diante. Se ele não conseguir fazer essas conversões que são base, né? Essas conversões que já são assim os casos mais iniciais, né? Se ele não conseguir fazer essas conversões, ele possivelmente vai falhar em todas as outras. Então esses são os casos, digamos, base, né? Então você iria acrescentar aqui, a gente não vai acrescentar agora para todos os casos, mas a gente pode até dar um velho bom copiar-colar aqui, e aí eu iria dizer assim, se eu tenho 5, né, se eu for fazer se eu tenho o caractere 5, né, ele tem que retornar, desculpa, se ele tem o V, ele tem que retornar 5. E aqui a mesma coisa, eu iria dizer, ó, se V, então eu tenho 5 aqui. Isso aqui eu digitei errado. E aí ele já vai falhar. E ele diz onde é que ele falha, né? Ele está falhando justamente, olha, quando tem um V, eu não estou tendo o retorno 5, né? E aí que a gente pode só, como eu falei, nós vamos só enganar o código de teste, a gente não vai implementar de verdade, mas o que a gente vai dizer é o seguinte, ó, se Roman for igual a 1, eu vou retornar 1. Se Roman for igual a... desculpa. Aqui é I. E aí, retorna 5, por exemplo. E vamos deixar aqui o retorno 0 para dizer que deu errado, digamos, né? Que é um retorno de erro, se der 0, né? Mas o que aconteceu aqui? Ó? Eu fiz essa mudança e ela já atende àquele código lá e aí ele passou aqui, tá certo? Então já aconteceu, inclusive dele já passar no teste, certo? E a gente iria fazendo isso para todos, de I, V, X, L, C e todos os números básicos, aqueles que são os caracteres individuais, ele já tem que retornar esses valores. É a premissa para o seu código funcionar
Ok, certo? Depois a gente pode imaginar que eu vou até deixar aqui maior, porque eu tô vacilando aqui, que eu tô vendo que vocês estão vendo pequenininho ainda. Certo? Aí eu fico aqui no cantinho. Então a gente vai colocando aqui para todos esses códigos aqui, para todos esses caracteres, para cada numeral romano, eu iria fazer a minha base aqui, certo? E aí eu não vamos fazer aqui não. Então eu vou só dizer que aqui teria mais testes, tá certo? Aí faz sentido também a gente procurar os casos que a gente geralmente chama de casos de borda. Inclusive eu vou fazer isso aqui, ó. Então, casos base e aqui os casos de borda, tá? E o que seriam esses casos de borda, então, né? São aqueles casos que você vem seguindo uma regra, geralmente ele vem seguindo um determinado padrão, e aí o padrão muda. É quase como se eu tivesse as várias exceções das regras que eu deveria mapear, ou então são pontos de decisão. Então, geralmente, ele, ele funciona, mas naquele ponto ali ele deveria funcionar diferente. Né? Ele vem lá seguindo um padrão, na maioria dos casos ele funciona desse jeito, mas aí tem um ponto do meu algoritmo que ele muda um pouco. Né? E aí eu devo justamente testar esses casos. Um bom exemplo, no nosso caso aqui do conversor de números romanos, é que a gente viu lá na planilha, né? A gente já tinha conversado sobre isso também desde o primeiro vídeo, que eu iria ter ali casos, eu iria ter um padrão onde eu vou somando os números, né? Por exemplo, eu tenho o 1, que é o I, né? Que é 1. Aí 2 Is é 2, porque é 1 mais 1. 3 Is é 3, porque é 1 mais 1 mais 1. Aí chega num ponto que, não, mas eu não tenho um quarto I. Então eu tenho um momento que eu vinha seguindo uma regra e essa regra muda, eu tenho um ponto de decisão diferente. Que é o caso, por exemplo, de quando eu tenho o IV, né? Que é 4. Então, IV teria que ser 4. Lembrando aqui em cima, pessoal, eu coloquei aqui as reticências, né? Mas a gente teria que fazer a implementação de todos os casos unitários, né? Então eu teria que fazer o I1, V5, X, 10 e para todos os algarismos romanos, né? Para todos os numerais romanos. Mas eu coloquei, nós não vamos fazer essa implementação agora, coloquei só o reticências aqui. E aqui nos casos de borda, aí eu tenho também, ó, e aí ele já falhou, né? Ele falhou porque ele não estava preparado para isso, né? E aí mais uma vez eu vou dar uma roubadinha aqui, né? Eu vou enganar o teste, certo? Vou simplesmente enganar o teste aqui, tá? E colocar o IV e retornar 4, tá? E aí, ó, ele já passou no teste, né? Porque ele sabe que deu certo aqui, né? Beleza? E aí, lá vai. Eu continuaria aqui, né? Qual seria outro caso de borda? Seria, por exemplo, o 9, que é IX, né? Que também sai da regra. Se eu for, eu posso ver que eu vou lá, por exemplo, contando até 30, aí o 30 vai ser 3x. Aí eu vou 31, 32, 33, beleza. Aí eu vou lá pro 39, aí eu vou pro 40. O 40 não vão ser 4x, né? Ele vai ser XL, porque ele vai ser o 50 menos 10, né? Ele inverte. Aí eu também colocaria casos como esse. Colocaria todos? Não, já esses do caso de borda, não necessariamente você tem que cobrir todos. Você pode cobrir um ou dois ou três ali que faça sentido, porque a regra
que faz a inversão ali de lógica para o IX é a mesma para o IV, que é a mesma para o XL, então você não necessariamente precisa cobrir todos. Diferente desse aqui dos casos de caracteres individuais, que você precisa cobrir todos. Porque se em algum desses você não tiver retornando o caractere correto, ele vai falhar mais na frente. Então, os casos individuais, você precisa cobrir todos. Os casos de borda, talvez você tenha que procurar, né? Que também nem sempre é fácil. No nosso caso aqui, como o algoritmo é muito simples, é fácil até achar esses casos de borda ali, casos de fronteira também chamados, mas nem sempre é tão fácil achar esses casos assim, certo? Outros testes que você pode fazer, né? Outro tipo de teste que você pode fazer são os testes que a gente chama de casos de teses, né? Que são teses, que são eles não necessariamente são borda, eles não necessariamente são esses casos de casos bases, como nós falamos, né? Mas você imagina que eu tenho situações que eu imagino como aquele código deveria funcionar, certo? Eu não tenho certeza como é que ele funciona, mas eu imagino como ele deveria funcionar. E aí o que eu vou fazer eu vou fazer o teste baseado nisso, assim, em alguns casos que cara, nesses casos aqui eu acho que o comportamento dele deveria ser esse. Por exemplo, eu vou achar o caso do 49. Lógico que você vai ter que pensar em casos onde isso acontece, né? Então, 49 seria XL, que é 40, e X. Vou até colocar tudo maiúsculo aqui, certo? Então esse cara aqui era para ser o 49, né? 49. Poxa, mas são duas inversões. Será que quando eu tenho duas inversões, ele funciona? Né? Porque isso aqui é uma inversão da lógica, né? Que é o XL, tem aquela inversão da lógica, e o X também é uma inversão da lógica. Ele funciona nesses casos? Ou seja, é por isso que a gente chama de casos de tese, né? Que até você tentando fazer no papel a conversão de algoritmo romano, você pode chegar na conclusão que esse é um caso que eu tenho que pensar um pouco mais, que o resultado não vem de cara, né? E aí eles são interessantes para você fazer a validação, né? Você vai lá e valida a sua tese, né? Valida a sua hipótese se o seu algoritmo funciona naqueles casos, né? E aqui ele vai quebrar de novo, né? Porque não atende, né? E a gente também, de novo, vai dar só aquela roubadinha, porque a gente não vai fazer a implementação toda mesmo. Então, a gente vai só dizer que XL e X tem que retornar 49. E aí a gente vai ver aqui que agora passou. Já temos 4 testes passando, beleza. E aí, a gente chega nos casos que seriam os casos gerais, tá certo? Que a gente poderia colocar aqui. De novo, eu vou considerar que aqui teriam mais testes, né? E aqui eu teria os casos gerais, tá? Tinha outras formas, eu estou usando aqui comentários, né, para dividir essas sessões, mas comentários não era o jeito mais interessante. Eu poderia dar um describe aqui, e aí eu teria um describe com os casos base, outro describe com os casos de teste, mas eu fiz aqui só para simplificar. Quando a gente for para o código valendo mesmo, a gente pode dividir de outro jeito, tá certo? Então, que casos gerais são esses? Bem, os casos gerais o funcionamento, é você colocando o algoritmo funcionando aí a pleno vapor, como é que ele iria funcionar, né? Assim, se ele realmente fosse funcionar totalmente assim como ele deveria funcionar, né?
Então, como é que seria, né? Como é que ele iria funcionar, né? Aí você iria colocar um caso, como era o caso lá. Vamos até procurar o caso aqui da planilha, né? O caso da planilha é esse número aqui gigantão, nem tá certo. Deixa eu ver assim. Tá. Que ele é o 1979. É 1979, tá? E que ele vai falhar aqui, né? Então você vai colocar aqui nos seus casos de, nos seus casos gerais, digamos, né? Justamente os casos típicos, né? Aquilo que prova a utilidade do seu algoritmo. Então, quando você coloca um número como esse, você prova, não, esse é o tipo de número que vale a pena você usar um conversor de números romano. Então, eu estou aqui testando quase que a utilidade do código em si, tá? Deixa eu fazer ele passar aqui. É, certo. Aqui, tá? Então, 1979, beleza. E aí ele já passou aqui no código, certo? E por último, não menos importante, e por último não quer dizer que você não tivesse que pensar, que você só precisasse pensar nisso agora. Você poderia pensar a qualquer momento, né? Que são os casos de validação, certo? Os casos que vão testar a validade do seu código, tá? E aí que testes são esses, né? Esses testes geralmente você também não vai conseguir fazer todos os casos possíveis, né? Mas seriam testes como, beleza, eu vou propositalmente colocar algo que eu sei que não deveria funcionar e ele vai me retornar um erro ou algo do tipo, ou algo que simboliza o erro. Para nós aqui, por exemplo, o que simboliza o que está simbolizando o erro é o zero, por exemplo, né? E aí a gente vai colocar coisas que igualmente fazem justamente esse papel, né, de representar o erro. Por exemplo, não era para ter quatro i's seguidos, né? Então, se eu tenho lá quatro i's seguidos, vou colocar aqui, né? Eu deveria retornar a zero. Ou poderia ser, deveria retornar um erro. Mas é justamente os casos que são contrários. São os casos que eu quero que dê errado. Eu quero testar se nesses casos realmente vai dar errado. Então aqui, ó, os quatro i's. Mas podia ser, e se eu colocar tudo minúsculo? E se eu colocar tudo maiúsculo? Não era para fazer diferença? É para fazer diferença? Se eu colocar um monte de espaços, ou se eu escrever, por exemplo, colocar mais um teste aqui desse tipo. Digamos que eu queira testar, e se eu colocar A, B, C, D, E, tá? E aqui eu até apagar aqui. Error.
code, digamos que seja isso que eu estou querendo dizer, que vai retornar um código de erro. E aí eu vou fazer, se for A, B, C, D, E, retorna 0. E aqui está passando, porque realmente lá a gente colocou que, ó, quando não satisfizer nenhuma daqueles ifs lá, né, daquelas condições, então vai retornar 0. Aí ele até está retornando 0 aqui também. Mas a gente tem que ter um cuidado de como é que eu faço para pegar um teste efetivo, né? E na verdade, ao invés de retornar simplesmente error, talvez fosse bom eu testar, ao invés de retornar simplesmente erro, eu poderia retornar uma, uma exceção, alguma coisa que realmente me retorna algo que tem um significado. Por exemplo, tem o significado de esse número romano não é válido, ou excedeu a quantidade de caracteres, ou, por exemplo, eu coloquei um número romano que seria maior do que 3.999, que é o limitante que nós mesmos nos impomos para esse algoritmo, né? Qualquer coisa desse tipo, né? Qualquer coisa que a gente fosse dizer que era uma questão de validade mesmo, tá certo? Uma outra questão de validade que é muito importante no nosso caso aqui, nós estamos trabalhando com JavaScript. JavaScript tem ela é dinamicamente tipada, né? É uma linguagem que é dinamicamente tipada. Então, esse Roman aqui, o tipo dele vai ser definido na hora que você chamar essa função, né? Então, não tem nada que impeça nesse momento, por exemplo, de alguém chegar e ao invés de colocar uma string, né, uma cadeia de caracteres, que é o que está representando para a gente aqui os números romanos, não teria nada que impedisse, por exemplo, dele tentar retornar um número, 1, 2, 3, 4, né? E eu estou colocando aqui, ó, não é a string número, tá certo? Que deveria dar erro também, né? Porque eu não tenho como converter 1, 2, 3, 4 sendo caractere ou não. Mas digamos que eu estivesse falando aqui de número mesmo, tá? Eu estou colocando aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ele aqui vai passar, né? Ele vai dar erro. Mas eu gostaria de ter qual é o erro, porque o usuário pode ser que ele fique meio confuso, né? E ele não sabe exatamente que tipo de erro ele está enfrentando. Beleza, ele botou 1, 2, 3, 4, ou botou 1, 2, 3, 4, ele colocou 4 i's, né? E eu deveria retornar para ele alguma coisa do tipo: esse caractere, isso que você colocou como entrada não é um caractere romano, por isso eu não consigo converter, né? Então nós deveríamos cuidar desse tipo de casos de validação que tem a ver com o próprio funcionamento do software, mas também tem a ver com até você conseguir dar melhores mensagens para o usuário quando alguma coisa der errado, porque vai dar errado, né? A gente parte da premissa que o seu algoritmo ele não é perfeito, que ele vai ter bugs, ele vai eventualmente errar, ele tem suas limitações, né? E quando essas limitações são atingidas, né, o que a gente consegue oferecer pro usuário, né? Então essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer e colocar aqui, tá certo? Então, de forma geral, é isso, galera. E o nosso próximo passo aqui é a implementação geral do algoritmo em si. Quando a gente chegar nessa parte, essa implementação aqui dos testes, eu vou colocar mais testes aqui para a gente, inclusive, fazer uma coisa bem interessante, que é ir implementando o algoritmo e a gente já vai vendo se passou no teste, se tem alguma coisa que a gente tenha que rever, tá certo? Então, acho que essa vai ser uma questão bem interessante para vermos, e vai ser bom que os testes já estejam lá prontos para guiar o restante do nosso desenvolvimento, certo? Então, falta um tantinho ainda, mas eu acho que o próximo vídeo é justamente da parte principal aqui do nosso algoritmo. Lembre-se sempre
Calma que eu tenho um plano.